Por investigação ainda, mas agora lá na Espanha, o nosso assunto é o jogador Daniel Alves. Ele foi convocado pela juíza a comparecer amanhã em um tribunal de Barcelona, na Espanha. É possível que a sentença já tenha sido redigida. Foram convocadas também as partes no processo contra o atleta, julgado por agressão sexual. A promotora Elizabeth Jiménez, a promotora e advogada da denunciante Esther Garcia e também a defesa de Daniel Alves, Inês Guardiola, foram todas essas pessoas convocadas exatamente para essa audiência que vai haver lá na Justiça de Barcelona. É possível que o Daniel Alves já tenha uma sentença redigida. Agora são 10 horas e 51 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui eu quero ouvir vocês, começar pela Ana Beatriz. É um caso que repercute no mundo todo, um atleta famoso, um atleta dos mais vitoriosos, né, com mais títulos na história do futebol, que está aí com chances de já ter uma sentença o condenando. Ana Beatriz. Olha, Koba, a gente pode falar desse assunto sob várias perspectivas. A primeira, que eu acho que chama a atenção, mas nem tanta, é o fato de que como que o Daniel Alves conseguiu acabar com a carreira de tanto sucesso que ele tinha por algo tão banal, né? Porque você ficar com uma pessoa numa boate é algo assim extremamente banal. Ele tem esposa, ou tinha esposa, não sei ao certo qual é o estado civil dele atualmente, mas em como ele conseguiu essa proeza de destruir a própria vida tão rápido. E o que eu acho que é mais relevante aqui pra gente é observar como na Espanha as coisas relacionadas a esse caso e a essa investigação funcionam bem. Porque o Daniel Alves está preso, algo que aqui no Brasil provavelmente não aconteceria até ele ser julgado em definitivo. Já se demonstrou haver uma preocupação enorme com a vítima, o que é absolutamente louvável e que infelizmente a gente não vê no país. Então, várias medidas de proteção para que ela se sentisse menos desconfortável durante toda a investigação, durante o julgamento foram tomadas. Isso é muito, muito, muito importante. E a rapidez com que esse julgamento e essa sentença vão sair. O julgamento, se não me engano, não faz um mês que aconteceu, que as testemunhas foram ouvidas e a gente já provavelmente vai ter uma sentença amanhã. Se o Brasil funcionasse assim, eu tenho certeza que muitos dos problemas que a gente tem discutido não estariam acontecendo. A gente tem 1 minuto para cada, a começar pelo Mano Ferreira. É muito importante que o caso seja, como disse a Ana, né, resolvido com muito mais velocidade do que a gente tem no Brasil. E é importante também que esse caso sirva de exemplo para o nosso país, no sentido de que ninguém está acima da lei e que homens bem-sucedidos, jogadores de futebol, também precisam responder por suas ações. É muito triste que tenhamos um ídolo nessas condições, mas ao menos é um alento que tenhamos um exemplo, ou seja, no sentido de que quem comete um crime tem que responder diante da justiça como qualquer cidadão. E, mano, só um parênteses, claro. O precedente ele é extremamente importante por se tratar de um jogador de futebol muito famoso. A gente aqui, às vezes, tem a impressão de que o rico não vai preso, de que as coisas não acontecem. Esse é um cara que, ordinariamente, a gente poderia acreditar que nada aconteceria. E a gente vê acontecer, o que é absolutamente importante. É assim no Brasil também, Palumbo? Aqui no Brasil é o paraíso dos criminosos, né? Quando um país tem um sistema policial e judiciário que funciona, é exatamente isso que acontece. O processo ele vai rápido, ele anda rápido, as pessoas são sentenciadas rápido e cumprem pena. Aqui no Brasil esse processo ia se arrastar por anos, talvez décadas, talvez se ele fosse prescrito e não ia acontecer muita coisa não. Então a gente tem que tratar todos de maneira igual, rico, pobre, preto, branco, famoso ou não famoso, celebridade ou não celebridade, da mesma maneira. É o que acontece em países sérios. Eu concordo que tudo foi falado aqui pelo Mano, pela Ana, até de certa forma agora pelo Palumbo. Então eu queria trazer um novo ângulo, né, para essa questão aí, né? É impressionante, o que impressiona é que o mundo do futebol, que é um mundo machista, esse tipo de situação ocorre a todo momento, né? É normal, hoje em dia, a gente abrir o jornal e ver jogador de futebol sendo acusado de estupro, sendo acusado de abuso sexual. Então nós temos que criar medidas claras para o mundo do futebol ser menos machista, né? Ser aberto ao mundo feminino. Eu vejo, por exemplo, no Brasil, só tem uma presidente
mulher, né, que é presidente do Palmeiras, né? Tem poucas psicólogas trabalhando no mundo do futebol. Não tem nenhum técnico feminino, né, no futebol. Você vê, por exemplo, que é permeado só pelo masculino. E isso reproduz, de certa forma, a misoginia, de certa forma, o machismo, né? Então, nós temos que cuidar desses jogadores de futebol, do mundo do futebol, de modo a ser muito mais aberto, né? Porque, infelizmente, o mundo do futebol reproduz ainda de forma mais densa e mais grave o machismo que tem na sociedade. Então, eu penso que nós temos que pensar uma forma de ajudar esses jogadores de futebol, educar esses jogadores de futebol, não só jogador técnico, né? A gente viu o Cuca recentemente sendo acusado disso. Eles têm que ajudar realmente essas pessoas. Mas o caso do Cuca é bem antigo. Né? É bem antigo, sim. E parece que ele teve uma reversão na justiça lá. Foi anulado. A gente tem que permear esse mundo machista, esse mundo masculino, com mais mulheres, né? É isso que eu acho.